Boa tarde a todos. Hoje estamos apresentando mais uma edição do projeto Mulheres Inteiras, com uma participação especial da Patrícia, que teve, primeiramente, a coragem, né? A disponibilidade de vir contribuir com a história dela no Setembro Amarelo, que, que para ela foi, hoje, para ela contar essa história, né? Foi muito importante, tanto para outras pessoas também que vão estar conhecendo um pouco da história dela. Patrícia, eu quero que você saiba que a sua história de você contar exige muito coragem, né? Uma coragem grande de poder compartilhar. E quero que você fique à vontade, tá? Caso você vai responder as perguntas, tá? Pode ficar à vontade. E, e a primeira pergunta que eu quero fazer para você é para você descrever como foi a sua infância, né? E como que o Setembro Amarelo hoje faz assim uma diferença grande na sua vida. Então, a minha infância, até os meus 7 anos, foi como de uma criança qualquer, né? Normal. Pai, mãe, irmã, é, como se diz, a família que todo mundo sonha em ter, né? Mas quando eu tinha 7 anos, aconteceu que a minha mãe, ela se suicidou, né? Eu tinha completado 7 anos, a minha irmã ainda ia fazer 4 anos, e assim, o suicídio da minha mãe veio como, eu posso dizer, desmoronou o meu mundo ali, né? Ali a gente se viu é, sem porto seguro, porque a mãe sempre é o nosso porto seguro, né? Então, assim, eu me vi criança ainda sem o meu porto seguro ali naquele momento e arrancado de mim de uma forma muito trágica, né? Porque o suicídio é uma coisa que ninguém espera, né? Então, assim, para mim ali foi onde eu perdi o meu mundo, eu perdi a minha família, eu perdi o meu porto seguro, eu perdi a minha estabilidade. Com 7 anos, eu precisei assumir uma maturidade que eu não tinha para aquela idade, mas eu precisei assumir essa maturidade. É, hoje, hoje assim, quais foram você vê naquela época as maiores dificuldades que você enfrentou naquela época, na Assim, pele da sua mãe? a gente foi morar com a minha avó nessa época e eu não posso dizer que foi um período triste assim mas também não posso dizer que foi um momento tão feliz, porque a minha avó, ela fazia o que podia também, eles, uma família fraca de situação, fazia o que podia, tinha outros netos, a gente ao todo era em 7 netos na época de morar, morava ali tudo ao redor dela, então tinha os meus tios, as minhas tias também, que ajudaram nesse processo. Meu pai, ele precisou se ausentar, porque ele precisava trabalhar, né? Então, porque o trabalho dele não era, na época a gente morava no sítio, o trabalho dele era na cidade, ele precisou se ausentar. E assim, o meu acolhimento veio muito com os meus primos, porque a gente era muito criança, e eu ouvi a frase de um dos meus primos, que até hoje eu não esqueço, que ele falava assim, que eles sempre iam estar ali, porque a gente tinha perdido nossa mãe, mas eles estariam ali para o que a gente precisasse, né? Então, assim, mas nessa época também eu passei por um momento muito difícil, que foi onde ocorreu o primeiro abuso sexual que eu sofri, ainda na minha infância. Então, assim, foi muito recente a perda da minha mãe, esse abuso, e foi, assim, um período que eu tinha um acolhimento, de certa parte, e ao mesmo tempo eu tinha um sofrimento que eu não podia contar para ninguém, porque era uma coisa que eu não podia abrir e não podia contar para No ninguém. medo, né? No A medo. insegurança de Sim. poder se abrir. É, em que momento você percebeu que precisava falar sobre esse
esse assunto? Olha, eu demorei muitos anos para criar uma coragem de falar sobre esse assunto. Porque até então, para mim, isso não sobre o suicídio da minha mãe. Eu sempre assim, eu nunca tive vergonha, nunca precisei esconder que a minha mãe se suicidou. Nunca tive esse problema. Mas a questão do abuso, eu tinha muito problema, porque o abusador, ele te faz sentir culpado Claro. ainda por aquilo que você passou. E eu até eu posso dizer até os meus 30 anos, mais ou menos, eu convivi com isso, de eu achar que eu era culpada por aquilo. E até então, eu olhando os meus filhos, eu ficava imaginando, gente, quando eu vi os meus filhos ainda muito pequenos, eu falava, gente, não tem condições de uma criança ser culpada por o que o adulto fez com ela. E assim, eu tive 3 relacionamentos que foram os pais dos meus filhos. E eu nunca tive problemas, mas até então chegou um momento que esse abuso começou a afetar o meu casamento. Com o meu atual esposo, ele começou a afetar a nossa união. E eu não queria contar porque eu tinha vergonha ainda daquilo, eu me sentia suja, eu me sentia assim terrível, tanto que no dia que eu consegui contar isso para ele, eu precisei ir para dentro do banheiro e eu tomar banho e me esfregar, porque para mim aquilo ia sair na água, na sujeira, e até o meu marido falar, não, isso não era culpa sua, você não foi culpada, mas aí, depois disso, veio um processo ainda pior, que foi depressão, ansiedade, que até então eu ainda ouvi de uma pessoa assim, ah, você sempre foi muito forte. Eu fui muito forte por muito tempo. Mas quando isso tudo veio à tona, aí veio à tona a depressão, a ansiedade, tudo isso, né? E, e quais foram, assim, as coisas que te ajudaram a enfrentar e seguir à frente? Quais Olha, foram as pessoas, que te levou a se enfrentar? então, pessoas, primeiramente a minha família, né? Os meus filhos, o meu esposo, os meus filhos principalmente, porque eu sempre pensei assim, eu não quero que meus filhos vivam o que eu vivi. Então, assim, muitas vezes as pessoas até me julgaram de, você é muito superprotetora com seus filhos, mas eu queria que meus filhos tivessem aquela família que eu perdi. Então, assim, os meus filhos foram muito importantes, mas uma dessas pessoas que até hoje, assim, eu falo que foi Deus que colocou ela na minha vida, foi a minha cunhada, a Roseli. Assim, ela me apoiou de uma maneira, assim, que eu não tenho como explicar em palavras. Ela, para mim, ela foi uma das pessoas que mais me apoiou. E coisas que me fizeram sair desse lugar, Deus me deu um ministério de dança, que eu danço, né, na igreja, e eu sou apaixonada pelo ministério, eu sou apaixonada pela dança, então assim, isso me ajudou muito a seguir em frente, a focar. Até hoje eu já ouvi pessoas falar, a sua terapia é a sua dança, e eu falo, a minha terapia é a minha dança, porque assim, teve momentos que eu falava, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, mas aí eu pensava, eu lembrava das promessas que eu tinha ainda no meu ministério, e eu falava, não, eu vou dar conta, porque eu tenho promessa, eu tenho chamado, e eu tenho uma família que precisa de mim. E o que você considera a maior conquista depois dessa fase difícil? Maior conquista depois dessa fase difícil foi eu retomar o meu ministério. Para mim, eu acho que foi assim uma conquista muito grande, e eu consegui, nesse período difícil que eu passei de depressão, o meu filho mais velho, ele foi muito afetado com isso, porque eu transferi para ele também uma responsabilidade que ele não tinha. Então, assim, ele passou a cuidar muito de mim e eu a depender muito dele para tudo. E aí, até que chegou um momento que eu comecei a melhorar, e o meu filho falou para mim, mãe, eu preciso seguir
né? Ele foi morar com o pai dele em Campo Grande. Ele falou assim, no começo foi bem difícil aceitar isso, mas ele falou, mãe, eu preciso seguir, eu preciso ir estudar, eu quero conquistar alguma coisa. E ali eu vi que foi assim uma vitória também muito grande, porque eu vi que o meu filho, ele falou assim, não, agora minha mãe já está bem, agora eu já posso sair, porque ele tinha um medo muito grande de sair de perto de mim e acontecer comigo o que aconteceu com a minha mãe, né? Então eu acabei também transferindo isso para ele, para mim, e ver hoje ele vencendo, ver as conquistas que ele já tem feito e o meu ministério de dança, o quanto tem avançado, o quanto Deus tem me abençoado nesse ministério, para mim é uma vitória que não tem preço. Esse problema que você passou, de infância, de alguma forma afetou a vida do seu filho? Sim, sim. Assim, os meus filhos, eu nunca contei para eles que eu fui abusada sexualmente. Eu sempre tive conversas com eles sobre o que era o abuso, né? Assim, na minha visão, porque até então eu imaginava uma coisa e depois eu fui descobrir que abuso sexual é muito mais do que eu imaginava. Mas assim, eu também vi isso muito refletido na vida dos meus filhos, porque nesse processo que eu passei, já teve vezes de eu ficar em casa porque eu não queria ver ninguém, porque eu não queria sair, e meus filhos saírem e voltarem para casa e falar, mãe, eu não consegui ficar porque a senhora estava em casa. E assim, eu via os meus filhos muito tristes, eu via o meu esposo muito triste. Então, assim, eu via que afetava a vida deles aquilo ali, e que eu precisava sair daquele fundo do poço, mas ao mesmo tempo eu não tinha forças para sair daquele lugar onde eu estava. Sim. Hoje, olhando para trás, assim, que mensagem assim, você daria para a criança que você foi? Hoje, olhando para trás, eu falaria para ela: você conseguiu, você venceu, você é uma mãe espetacular, você é uma amiga, você é uma filha e você venceu. E a sua mãe teria muito orgulho da filha, da mãe que você é hoje. Parabéns. Porque eu falo assim, eu posso ter muitos defeitos, porque todos nós temos, mas assim, mãe, os meus filhos sempre, eles sabem que eu sempre vou ser o porto seguro deles e que eles sempre vão ter eu para eles contar. Que conselho e palavras assim, que você deixaria para as pessoas que passaram com essa questão no passado e por algo semelhante? Eu falaria para elas que a gente pedir ajuda é muito libertador. Porque eu carreguei por tempo demais essa dor sozinha. E a partir do momento que eu resolvi pedir ajuda, que eu resolvi me abrir, foi transformador, porque eu tive ajuda de profissionais, eu tive ajuda emocional, eu tive ajuda espiritual. Então, assim, a gente precisa falar. Precisa falar, porque. E outra coisa, saber com quem você vai falar. Porque eu já ouvi muita coisa também que assim que machuca. Eu passei um tempo que eu falava que eu não confiava nas pessoas, que eu tinha medo de se abrir com as pessoas, porque eu me abri com muitas pessoas erradas. E eu fui muito julgada por isso. Então, assim, as pessoas julgam ansiedade, depressão, muitas vezes como falta de fé, como falta de Deus. E, gente, não é. Depressão e ansiedade é uma doença. É doença. Precisa de ajuda, precisa de acompanhamento. Eu falo, talvez a minha mãe, se ela tivesse tido a coragem de se abrir, ela não teria feito o que ela fez. Então, assim, eu falo, você precisa de ajuda, mas precisa também saber buscar a ajuda certa. Porque quando você busca uma ajuda no lugar errado, as pessoas ainda te julgam por coisas que você não tem culpa. Porque você ter sido abusada sexualmente ainda sendo uma criança, você não tem culpa disso. E você ter
se diz, você ter uma doença que é consequência disso, A maioria tem consequência de alguns traumas. de traumas, de infâncias, De infância. principalmente a depressão. A depressão a gente fala que é excesso de passado, né? Então, assim, a maioria dessas doenças é por traumas, que você, feridas que você não fechou, traumas que você não conseguiu superar e que as pessoas te olham e te veem às vezes tão forte, mas não sabe como foi para você estar até ali. Então eu falo, uma dica que eu dou para as pessoas é falem, procurem ajuda, procurem atendimento, tem psicólogo, tem psicanalista, então procurem ajuda profissional ou alguém que você confie, que você sabe que vai te ajudar, porque muitas vezes a ajuda vem de pessoas que a gente jamais imaginava. E às vezes aquelas pessoas que você fala assim, ela vai me ajudar, essas pessoas são as que mais te julgam. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado para quem a gente vai contar também. Sim, verdade. Eu quero agradecer, né, por compartilhar a sua história, que isso te trouxe uma luz, né, uma libertação, né, e hoje, assim, você, como se vê hoje, pessoa, o que você diria assim, hoje eu tô com sua família, com seu marido, Assim, hoje eu falo assim, hoje eu tenho um relacionamento muito bem estruturado. Uhum. Hoje eu tenho a minha família, meu filho está longe, mas eu tenho meus filhos que estão aqui comigo e que, assim, para mim, a minha família é o meu tudo, é o meu porto seguro, como eu já disse. E, assim, hoje eu me vejo capaz de ajudar outras pessoas com a minha história. Tanto que isso, eu falo assim, que isso tem queimado muito no meu coração, que eu preciso ajudar outras pessoas para as pessoas não chegarem a passar pelo que eu passei. Porque assim, eu fui muito no fundo do poço. Eu cheguei a um tempo muito difícil, na depressão, onde eu não podia ficar sozinha, onde eu ouvia vozes, eu tentei me suicidar, coisa que pouquíssimas pessoas sabem. Eu cheguei a tentar me suicidar. Então, assim, hoje eu falo, eu preciso ajudar pessoas para que elas não precisem a chegar nesse ponto. Então, sobre o Setembro Amarelo, que é o mês da prevenção contra o suicídio, né? Eu falo assim, a minha mãe, ela tomou veneno, ela se suicidou que ela tomou veneno, e quando eu cheguei ao ponto de chegar a quase me suicidar, a minha dor na minha alma, porque a depressão, tanto a depressão quanto a ansiedade, as pessoas acham que a gente não sente nada. Você fala assim, eu tive uma crise de ansiedade. As pessoas falam assim, o que você sente? Porque eu sinto isso, eu sinto isso, eu sinto isso. E não é, gente, a dor é tão grande, que chega ao ponto de que você quer acabar com aquela dor. E é onde você está às vezes, com tanto medo do que as pessoas vão dizer, do que as pessoas vão pensar de você, que você chega ao ponto de falar assim, não, eu prefiro tirar minha vida para acabar com isso. E para mim, quando chegou esse ponto, eu olhei e eu falei assim, não é isso que eu quero, não é essa história que eu quero que os meus filhos contem para alguém amanhã. Porque não é fácil para mim contar, a minha mãe se matou. Não é fácil. Então eu falei, não, essa não é a história que eu quero que meus filhos tenham de mim. Sim. E hoje eu posso dizer, amanhã os meus filhos vão poder falar para os meus netos, não, a minha mãe foi assim, assim, ela foi forte, ela conseguiu se levantar quando mais ninguém, porque muitas vezes as pessoas não acreditavam que eu ia conseguir sair dali, e eu falo assim, gente, procurem ajuda profissional. Porque não é só um conselho, uma coisa. É lógico que isso ajuda muito. Mas a gente precisa de ajuda profissional também. Porque é muito fácil para as pessoas admitirem uma doença quando a doença é no coração, quando é um câncer. As pessoas tratam como doença. Mas quando é uma depressão, uma ansiedade, as pessoas tratam como frescura.
de alguma forma, quando você estava passando por essas dificuldades, com essa depressão, você se sentia culpada pelo suicídio da sua mãe? Assim, de alguma maneira, eu acho que eu acabava me sentindo culpada. Eu acho que sim, que eu ainda me sentia culpada pelo suicídio dela. Até então, até muito tempo, eu falo, eu cheguei a questionar Deus antes disso, porque eu falava assim, como que Deus sendo esse Deus tão bom, tão justo, que as pessoas falam, ele permitiu que a minha mãe se matasse enquanto eu ainda era criança, enquanto eu e a minha irmã precisavam muito dela, e ainda além dessa culpa da minha mãe, eu sentia muita culpa pela vida da minha irmã, pelo rumo que ela tomou na vida dela. E aí depois eu peguei, coloquei na minha cabeça e falei, não, gente, eu não posso carregar um peso que não é meu. Eu já tenho uma bagagem suficiente para mim carregar, né? Para mim ainda ter que carregar a bagagem dos outros que não é minha. E eu precisei me libertar disso. Porque até então eu sofri muitas coisas, muitas coisas. Eu sofri, os meus filhos sofreram, a minha família sofreu coisas por essa culpa que eu ainda carregava. E eu ver que isso não era minha culpa. É, de alguma forma, assim, como você disse, da sua história, da sua mãe, de você ter deixado pequena com eles, né? Com a sua avó, no caso, né? É, os abusos, que no caso você teve quando criança, isso teve alguma trajetória na época agora, depois quando você teve problema de depressão? Teve reflexos disso, né? Disso, Sim, com certeza. Eu acho que assim, quase 100% da depressão, 100% eu não diria, eu diria que 50% veio muito do suicídio da minha mãe e os outros 50% veio por causa desses abusos. Porque assim, não foi um abuso, foram vários abusos. Então, assim, e eu não sentia, não tinha coragem de contar, e aquilo estava me aprisionando e me matando aos poucos. E assim, todo mundo me via, via a Patrícia nesse estado, o que está acontecendo, o que está acontecendo. Eu já cheguei a ouvir, uma mulher que tem uma família como a que ela tem, por que está nesse estado? Mas assim, o que as pessoas não sabiam, né, da minha história, do que eu sofri, do que eu passei, de como foi o meu passado, a minha infância. Então, assim, isso teve total reflexo na depressão, na ansiedade, tudo. Eu quero agradecer, Patrícia, por você compartilhar a sua história, e acredito que muitas pessoas precisam, né, estar ouvindo essa história de força, de superação, né, e de sua voz trazer luz e vai ver a muitas pessoas e criar coragem, né, em Setembro Amarelo, porque é uma questão que, quando veio a sua vontade de suicídio da sua mãe, teve uma história de abusos por trás, que teve um transtorno, e, e a ajuda psicológica te ajudou muito. Hoje você está superada, tá bem, tá feliz com a família, né? Isso é muito importante. Quer deixar alguma mensagem para algumas pessoas que passaram por isso ou passem, não têm coragem de contar, de força, de coragem? A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem que eu carreguei, eu trouxe para mim, né? É que assim, você é importante do jeito que você é especial do jeito que você Deus te colocou na terra, colocou as pessoas na terra com um propósito, e cada um tem um propósito. E eu, muitas vezes, nesse período, eu falava assim, para quê? Eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. E não, hoje eu sei que eu sirvo, que a minha vida tem valor, que a minha vida tem um valor inestimável, que Deus já tinha escrito a minha história antes de eu nascer. E eu falo para essas pessoas, vocês são especiais, mas não tenham medo
Não tenham medo, porque, gente, falar sobre o assunto liberta muito. Liberta. Então, assim, não tenham medo de pedir ajuda, peçam ajuda mesmo, porque a gente precisa de ajuda. E não tenha medo de procurar um profissional da área, né? Eu já ouvi, eu precisei passar pelo psiquiatra e eu ouvi a psiquiatra é para louco. E não é, psiquiatra não é para louco. Psiquiatra é um profissional que está ali, é lógico, eles tratam a gente com medicamentos, e assim, eu até estudando sobre isso, sobre o assunto, vai ter situações que você não vai precisar usar medicamento, mas vai ter situações que você vai precisar de medicamentos. E não é porque você não toma, ou porque você toma o medicamento que você é mais fraco ou mais forte. Então, assim, tomar uma medicação para ansiedade ou para depressão não te faz menos forte do que ninguém. Ao contrário, te faz muito forte. E falar também não te faz fraco, te faz forte. Hoje eu me sinto muito forte por isso, por ter essa coragem de compartilhar a minha história, de poder ajudar outras pessoas com a minha história. De alguma maneira, nem que seja, se eu conseguir ajudar uma pessoa com a minha história de vida, para mim já vai ser muito gratificante, porque as pessoas precisam. Tem muitas pessoas, tem pessoas que às vezes estão ali do seu lado, igual eu falei, a minha família não sabia da minha história. Uhum. Então, assim, tem pessoas que estão ao seu lado e não sabem do que você está passando, e às vezes está sofrendo, você está sofrendo, e as pessoas não entendem o porquê. Sim. Então, assim, procurem ajuda, porque isso não vai te fazer menos forte que ninguém. Ao contrário, vai te fazer mais forte. Vidas que estão aqui dentro não querem fechar. Senhor, diminui essa dor, carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Senhor, diminui essa dor, carrego aqui dentro do peito, pois às vezes parece que eu não vou suportar. As lembranças da minha memória me fazem chorar, mas sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Cura o meu coração, preenche cada espaço com o teu amor. Tira o ressentimento e perdoa aquele que me machucou. Dai-me olhos de alegria, me ajude a superar. Eu sinto na alma o medo de recomeçar. Sei que estás aqui, podes me ouvir e vai me ajudar. Preciso de forças pra continuar. Segura minha mão pra eu não desistir, pra eu não desistir. Tá doendo tanto, quase não consigo suportar a dor. Então me imploro pelo teu amor, Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. Cura. Tá
Senhor, reforça minha estrutura. E se tem mágoas aqui dentro, cura. E se tem mágoas aqui dentro, cura.